Muita revolta nas redes sociais neste dia 23 de outubro de 2024, principalmente agora finzinho da noite, em relação às palavras proferidas por Jair Bolsonaro, novamente, contra o nosso sistema eleitoral, contra as nossas instituições e contra a nossa democracia. Como vocês sabem, foi publicado aqui neste canal Explosão Política News, um vídeo onde Bolsonaro, mais uma vez, fala em fraude na eleição de 2022. E o pior, na entrevista que prestava, ele estava acompanhado do governador Tarcísio de Freitas, eleito pela urna eletrônica, e o senhor Ricardo Nunes, que foi eleito vice-prefeito em 2020 pela urna eletrônica. Ambos ficaram calados diante das acusações graves que eram feitas por Bolsonaro. Pois bem, o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, está sendo cobrado. O Supremo Tribunal Federal também. As pessoas afirmam que Bolsonaro desmoraliza o Supremo Tribunal Federal na cara dura e nada lhe acontece. Manchete que leio na revista Fórum diz: inelegível e sob risco de ser preso, Bolsonaro afirma que é candidato em 2026 e dispara: o ex mais amado do Brasil. Ainda tirou onda nessa mesma entrevista. Diz matéria escrita pelo jornalista Ivan Longo, e aqui eu abro aspas: Jair Bolsonaro, apesar de ter sido declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, correr o risco de ser preso, já que deve ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, em coletiva de imprensa, após almoçar em uma churrascaria com o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes, o ex-presidente disse que o nome da direita ao próximo pleito eleitoral é Messias, em referência ao seu próprio sobrenome. Quem é o substituto do Lula no Brasil na política? Não tem. Do Bolsonaro, tem um montão por aí. Eu colaborei formando lideranças e estou muito feliz com isso. Só fiz um bom governo e o povo reconhece. Se fez um bom governo, por que é que não foi eleito? Não foi eleito porque não fez um bom governo. Ao contrário, fez um péssimo governo. É bom aqui que nós destaquemos que Bolsonaro já brigou com os governadores Ronaldo Caiado de Goiás, Romeu Zema de Minas Gerais e Ratinho Júnior do Paraná. Caiado está de um lado na eleição em Goiânia e Bolsonaro está do outro. Em BH, capital de Minas, o candidato de Zema ficou no primeiro turno, o de Bolsonaro está no segundo turno, mas vai perder a eleição para o atual prefeito. Lá em Curitiba, Bolsonaro apunhalou o candidato do governador Ratinho Júnior, está apoiando uma bolsonarista. Todos esses governadores do Sudeste bajularam Jair Bolsonaro no pleito de 2022. Então, quando Bolsonaro diz que o candidato será um Messias, ele brinca com o povo brasileiro, ele brinca com a justiça, ele brinca com a nossa democracia. Porque, repito, foi nessa entrevista aqui que trouxe para vocês e que trago agora que o Bolsonaro voltou a tripudiar e a relatar fatos inverídicos de que sessões na Bahia foram fechadas à meia-noite, no Maranhão, e ele está mais afoito com a possibilidade de Trump vencer a eleição nos Estados Unidos. Vencendo a eleição nos Estados Unidos, Bolsonaro acredita que Trump poderia reverter a sua situação aqui no Brasil. Eu, sinceramente, dentro da legalidade, não observo nenhuma alternativa para o Bolsonaro. Você pode me perguntar, João, você acha que o Bolsonaro derrotaria o Lula caso fosse candidato na eleição que está por vir? Respondo a você, meu caro amigo. De forma alguma. O Lula derrotou o Bolsonaro sozinho. O Bolsonaro gastou, no período eleitoral, 300 bilhões de reais. O Lula não derrotou apenas o Bolsonaro. O Lula derrotou o Bolsonaro com 300 bilhões com B de bola. Somente uma figura como Lula para vencer aquela eleição que ficou marcada para a história por conta da violência, por conta dos ataques e por conta do plano golpista que já existia nos meandros do Palácio do Planalto, onde uma organização criminosa foi criada para tomar de assalto o poder. Tudo isso está documentado nas investigações feitas pela Polícia Federal. A sociedade quer uma resposta das autoridades em relação a esse ataque vil de Jair Bolsonaro. Mais uma vez. Repito, na frente do Tarcísio, na frente do Ricardo Nunes, é para desmoralizar com o nosso sistema e com a nossa democracia. Um forte abraço e até um